Tem coisas na vida que a gente nunca esquece. Não porque duraram muito, mas porque marcaram de um jeito que fica dentro da gente. Isso aconteceu comigo há alguns anos. Era um domingo comum, daqueles domingos silenciosos. Eu entrei na igreja mais para tentar acalmar a cabeça do que por qualquer outra coisa. Sentei em um banco no meio, abaixei a cabeça por alguns segundos e fiquei ali em silêncio. Foi quando eu levantei o olhar. A alguns bancos à frente estava ela, uma mulher que, sem fazer nada, chamava a atenção. Morena, alta, devia ter quase 1,80 m. Postura elegante, mas simples. Cabelos escuros caindo devagar sobre os ombros. Mas o que realmente chamava a atenção eram os olhos castanhos dela. Olhos profundos, calmos, como se carregassem histórias que ninguém ali conhecia. Ela estava olhando para o altar, séria, pensativa. Até que em um certo momento ela virou o rosto, e nossos olhos se encontraram. Foi rápido, mas foi aquele tipo de olhar que você percebe na hora que não foi por acaso. Eu tentei olhar para frente de novo, mas confesso que fiquei pensando naquele olhar, naquela sensação estranha de familiaridade com alguém que eu nunca tinha visto. Quando a missa terminou, as pessoas começaram a sair. Ela levantou, caminhou pelo corredor. Quando passou perto de mim, nossos olhos se encontraram outra vez. E dessa vez ela deu um pequeno sorriso. Não foi nada exagerado, foi aquele sorriso simples, tímido, mas que muda completamente o clima de um momento. Eu saí da igreja ainda pensando nisso, e achei que nunca mais veria aquela mulher. Mas no domingo seguinte, ela estava lá de novo, no mesmo lugar. E quando ela me viu entrar, ela sorriu outra vez. A partir dali começou algo que eu não sei explicar direito. A gente não se conhecia, mas parecia que os dois estavam esperando aquele momento acontecer. No começo foram só olhares, depois pequenos cumprimentos. Até que um dia, na saída da igreja, eu tomei coragem. Perguntei o nome dela. Ela respondeu com um sorriso que eu lembro até hoje. A gente começou a conversar. Primeiro ali mesmo, na porta da igreja. Depois caminhando pela rua. E com o passar dos dias, nossas conversas ficaram cada vez mais longas. A gente falava sobre tudo. Sobre a vida. Sobre erros do passado. Sobre sonhos que ainda queríamos viver. Era estranho, porque com ela eu falava coisas que nunca tinha falado para ninguém. E ela dizia sentir a mesma coisa. Eu comecei a perceber que algo estava nascendo ali. Não era só interesse, era conexão. Era aquele tipo de encontro que parece que o destino empurrou duas pessoas para o mesmo lugar. Mas a vida nem sempre segue o caminho que a gente imagina. Com o tempo eu percebi que ela estava diferente, mais quieta, mais distante. Os olhos dela já não tinham aquele brilho de antes. As conversas ficaram mais curtas, até que um dia ela me pediu para conversar depois da missa. A gente ficou parado ali do lado de fora da igreja. O vento batendo de leve, as pessoas passando, e aquele silêncio estranho entre nós dois. Ela olhou para mim com os olhos cheios de emoção, e disse uma frase que eu nunca esqueci. Às vezes a gente encontra alguém que mexe muito com a gente. Mas isso não significa que a gente esteja pronto para viver aquilo. Eu não soube o que responder, porque naquele momento eu percebi que ela já tinha tomado uma decisão. Ela segurou minha mão por alguns segundos, olhou fundo nos meus olhos, sorriu, daquele jeito triste que só quem está se despedindo sabe dar, e disse: "Eu vou guardar você com carinho na minha história." Depois disso, ela virou as costas e foi embora. Sem olhar para trás, eu fiquei parado ali, olhando ela se afastar, tentando entender como algo que parecia tão verdadeiro podia terminar daquele jeito. Hoje, quando lembro disso, eu entendo uma coisa: algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para despertar sentimentos que a gente nem sabia que ainda existiam dentro da gente. E às vezes, um simples olhar dentro de uma igreja pode se transformar em uma memória que você vai carregar pelo resto da vida.